aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos para o céu e rezou, dizendo: Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, o nome que me deste. Eu guardei-os e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para se cumprir a Escritura. Agora eu vou para junto de ti e digo estas coisas, estando ainda no mundo, para que eles tenham em si a minha alegria plenamente realizada. Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os rejeitou, porque não são do mundo, como eu não sou do mundo. Não te peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Consagra-os na verdade, porque a tua palavra é verdade. Como tu me enviaste ao mundo, assim também eu os enviei ao mundo. Eu me consagro por eles, a fim de que eles também sejam consagrados na verdade. Palavra da salvação. Reinos da terra, reinos da terra, cantai ao Senhor. Reinos da terra, reinos da terra, cantai ao Senhor. Toda a igreja, reinos da cantai ao Senhor. Reinos da terra, reinos da terra, cantai ao Senhor. A palavra dessa quarta-feira, meus irmãos, minhas irmãs, já nessa caminhada na direção do Pentecostes, onde nós celebraremos o derramamento do Espírito Santo sobre os apóstolos e o início da missão da igreja, nos coloca diante de algo muito lindo, onde nós podemos nos encaixar e perceber. Nos coloca diante do amor do pastor pelas suas ovelhas. A primeira leitura nos mostra exatamente isso. Paulo, reunido com os anciãos, naquela realidade onde ele mesmo, em Éfeso, esteve, como ele testemunha, por mais de 3 anos, anunciando a palavra. Ele está ali reunido com os anciãos, ele está ali testemunhando para eles o quanto foi para ele edificante estar ali, anunciar a boa notícia, mas ele está mostrando para eles que eles precisam ter solicitude, cuidado com as suas ovelhas. Isso se resume pela palavra amor. Eles precisam amar aqueles que a eles foi confiado, as ovelhas. Aqueles que Deus, Paulo vai dizer aqui, cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos colocou como guardas, para pastorear a igreja de Deus,
que ele adquiriu com o sangue do próprio Filho, com o sangue do seu próprio Filho. É muito bonito perceber essa solicitude, esse amor, esse cuidado que Paulo está testemunhando. Paulo está dizendo para aqueles que ficariam na liderança da igreja: amai as vossas ovelhas, amai aqueles que o Espírito Santo concedeu que vocês fossem pastores. Cuide delas, se preocupe com elas, se preocupem consigo mesmos. Com a oração, eu fico imaginando, com a palavra, com a fidelidade aos mandamentos. Cuidem de si, com aquilo que vocês receberam como dom, como graça do Espírito Santo, porque vocês não estão governando algo que vocês criaram. Aquilo que eu estou deixando para vocês cuidarem, esse rebanho, essa igreja, vocês não afundaram. Não estou dizendo aqui afundar, não. Eu falei tracinho, né, espaço, você dá o espaço lá. Fundaram, vocês não fundaram essa igreja, vocês não são donos dessa igreja, vocês não são donos desse rebanho, vocês são pastores do rebanho da igreja que o próprio Deus fundou no sangue do seu Filho Jesus Cristo. Então, a responsabilidade que Paulo dá e que Paulo desperta no coração dos anciãos da igreja de Éfeso, ela permanece até hoje. Eu tenho que ter plena convicção que as ovelhas que eu cuido, que a mim me foram dadas, elas não são minhas. Elas foram dadas por Deus, pelo próprio Espírito de Deus que escolhe, que elege, mas elas fazem parte de uma igreja que eu não resolvi registrar no cartório por R$32 e fundar da minha cabeça e dizer que aquela igreja é minha, que eu sou o fundador dela. Não, quem fundou a igreja foi, Paulo vai dizer, a igreja fundada sobre o sangue do Filho de Deus. Quem é o Filho de Deus? Jesus. Paulo está dizendo, olha, o seguinte, essa igreja não é minha, porque eu afundei, porque aqui eu estive, porque aqui eu comecei o trabalho de evangelização. Ela não me pertence, nem pertence a vocês, ela pertence a Jesus Cristo. E aí ele começa a dialogar com eles, dizendo, olha, eu sei que lobos ferozes aparecerão para atacar essas ovelhas. Eles não pouparão o rebanho. Além disso, do vosso próprio meio aparecerão homens com doutrinas perversas, que arrastarão discípulos atrás de si. Por isso, estais sempre atentos. Lembrai-vos de que durante 3 anos, diante de vós, noite e dia, com lágrimas, eu não parei de exortar a cada um em particular. Eu não parei de ensinar-vos, eu não parei de preparar-vos, eu não parei de mostrar a vocês a doutrina, como que vocês deveriam cuidar das ovelhas, eu não parei de ensinar a vocês aquilo que eu recebi de Jesus Cristo. Eu cuidei, eu preparei, eu fiz discípulos. E discípulos que precisam permanecer na linha, naquilo que é a direção. E aí ele vai dizer agora, eu entrego vocês a Deus e a mensagem da sua graça, que tem o poder de edificar e de dar herança a todos os que foram santificados. E aí ele vai tocar em algo, porque ele está falando com a liderança. Não cobiceis prata, ouro ou vestes de ninguém. Vós bem sabeis que estas minhas mãos providenciaram o que era necessário para mim e para os que estavam comigo. Em tudo vos mostrei, trabalhando deste modo, que se deve ajudar os fracos, recordando as palavras do Senhor Jesus, que disse, há mais alegria em dar do que em receber. E aí Paulo está deixando aqui uma herança espiritual para eles.
dizendo que eles não se envolvessem, que eles não se deixassem envolver pela tentação da riqueza, pela tentação do poder, pela tentação dos bens materiais, que ronda os pastores das ovelhas, que ronda as lideranças, e que seduz. E ele está dizendo: olha, eu fui para vocês um grande testemunho, tudo que eu precisei, eu conquistei com o trabalho da minha mão, eu não usurpei nada de ninguém, eu fui fiel àquilo que Jesus disse, eu busquei viver na sobriedade, sem excessos, para ser testemunha para eles. Ao contrário, ao invés de usurpar, ao invés de roubá-los, ao invés de pegar os bens, ao invés de aproveitar da bondade das pessoas, eu indico para vocês um caminho. Há mais alegria em dar do que em receber. Doe, oferte, ajude os necessitados, aproxime-se deles. É muito bonito ver esse testemunho de Paulo, porque a preocupação de Paulo está com a liderança, mas a preocupação de Paulo está com as ovelhas. Ele intercede, ele coloca ali diante dos anciãos aquilo que eles precisavam viver: cuidar das ovelhas e cuidar de si diante das tentações que o mundo oferece, diante das realidades que muitas vezes a própria tendência humana que nós trazemos do apego, da realidade dos bens materiais. Paulo está dando para eles a direção. Sejam exemplos de desapego, sejam exemplos de pobreza, sejam exemplos de dedicação, sejam exemplos de doação para as pessoas. Não usurpem, não sejam usurpadores, mas sejam pessoas, homens íntegros, que são testemunhas para esse povo que precisa de cuidado. Paulo está dizendo para eles daquilo que eles precisavam ser, mas Paulo está dizendo para eles daquilo que eles precisavam expressar como pastores, no cuidado das ovelhas, cuidando das ovelhas. E no século 21, isso precisa ser também para nós que estamos à frente um grande sinal, um grande chamado, um sinal de comprometimento. Quando eu meditava, eu colocava a minha vocação, a minha vida, perguntando quais são as marcas que eu tenho deixado por aí para onde eu vou evangelizar. Quais são as marcas que eu deixo nas pessoas que se aproximam de mim, que se identificam com o meu ministério? Quais são as marcas que eu tenho deixado nas minhas ovelhas? Nas ovelhas que a mim foram confiadas pelo Senhor, destinadas pelo Senhor a mim. Eu fiquei pensando, será que nas viagens missionárias, as minhas exigências, aquilo que muitas vezes talvez eu exija, qual é a marca que eu tenho deixado? Quando eu vou embora, as pessoas se sentem profundamente tocadas pelo amor de Deus, ou elas ficam escandalizadas com o meu comportamento, com aquilo que eu gosto de comer, com aquelas deixinhas que eu acabo, sem maldade nenhuma, dizendo: nossa, eu gosto daquele tênis, eu gosto daquela marca de camisa, nossa, aquele perfume, puxa vida, é a minha marca preferida. E aí, e fazem o que eu quero. Eu gosto de comer em tal restaurante. Será qual a marca que eu deixo por onde eu passo? As exigências. E aí, dentro dessas exigências, a minha pergunta é: qual é o nível de comprometimento com as ovelhas?
Qual é o nível que hoje nós, no século 21, no ano de 2016, que nos gabamos de ser pregoeiros do Evangelho, de pregadores da palavra, que somos anunciadores, eu sou testemunha, muita gente tem voltado para Deus por causa da minha pregação. E o meu testemunho, que Paulo está dizendo para os anciãos, que eles precisam dar um testemunho de desapego, um testemunho de pobreza, um testemunho de homens comprometidos que trabalham com as próprias mãos, mas que são apaixonados pelas suas ovelhas, que querem proteger as ovelhas e não dispersá-las com a sua ignorância. Quantos mal educados que até pregam muito bem, mas depois espalham as ovelhas com as suas patadas, com a sua ignorância, com a sua indiferença, não aceita dar um abraço. O Papa Francisco tem ensinado: pastor tem que ter cheiro de ovelha. Eu tenho me escondido como evangelizador, me escondido das pessoas, corrido das ovelhas. O Papa Francisco, desde o início do ministério, fala isso: pastores com cheiro de ovelhas. Esses dias o Papa Francisco falou para os padres, para os religiosos, de uma maneira muito forte, muito direta, muito radical, falando da preocupação com essa realidade que hoje é tão presente do materialismo na vida e que acaba atingindo os homens e as mulheres que são de Deus, que estão à frente, que são tentados. E aí entra a tentação do diabo como um estrategista que faz a estratégia mesmo para desviar as ovelhas do caminho de Deus, e aí ele se utiliza da fraqueza do pastor, se utiliza dessa fraqueza do apego ao que é material, de exigências, de contratos, para afastar e escandalizar. Jesus está no Evangelho dizendo ao Pai, orando pelas suas ovelhas. Jesus estava orando por mim, por você. Bata no peito e diga: Jesus estava orando por mim. Bata no peito e diga: Jesus está orando por mim. Jesus está orando por mim hoje, para que eu não me perca, para que eu seja fiel. E aí, no Evangelho, nós vamos ver isso. Jesus se coloca diante do Pai, orando por suas ovelhas, em profundo cuidado e comprometimento com aqueles que o Pai lhe confiou. Se não há compromisso do pastor com a ovelha, fica difícil. Jesus é totalmente comprometido. Olha o que Jesus vai dizer: guarda-os em teu nome. Eu os guardei, nenhum deles se perdeu. Que o Senhor os guarde do maligno. Eu me consagro por eles, a fim de que eles também sejam consagrados na verdade. Veja só, Jesus se coloca como intercessor diante do Pai. Nós precisamos nos despertar para isso. Jesus não quer perder nenhum de nós que estamos aqui. Jesus não quer perder nenhum daqueles que estão lá fora e que ainda não foram alcançados. Por isso que Ele desperta evangelizadores. Por isso que Ele desperta homens, mulheres que se levantem para testemunhar. E Ele desperta exatamente por causa desse amor. Ele não quer perder ninguém. Ele me ama, Ele ama você. E Ele se coloca como intercessor diante do Pai exatamente para isso. Nós precisamos nos despertar para isso. E a partir desse despertamento, nós entendermos também que o passo que nós temos que dar é o passo da oração de intercessão, para que as ovelhas sejam guardadas, preservadas e protegidas do ataque do lobo devorador. O que Jesus disse em João 10:10? O ladrão veio para matar, roubar e destruir. E quem é o alvo? Nós. Por isso que Jesus está dizendo: guarda-os do maligno. Por isso que Jesus está orando pela transformação. E está pedindo ao Pai: Pai, eu os amo, eu me consagro por eles, para que eles sejam consagrados na verdade, para que não exista mentira, para que toda mentira seja dissipada, para que toda camuflagem não exista na vida deles.
mas que eles tenham uma coragem de reconhecer, Pai, as suas fragilidades, reconhecer os seus pecados, a sua pequenez, diante da necessidade da sua ação. E Jesus está pedindo por essa transformação. Mas também eu estou dizendo para você, se você vê uma pessoa que está perdida, coloque-se na posição de intercessor e não de crítico, porque esse é o grande problema. Nós perdemos a visão espiritual. Vamos imaginar eu aqui dentro da Canção Nova e eu começo a ver irmãos meus que estão se desviando daquilo que é o propósito. E eu começo a falar e nunca rezo. O foco foi perdido totalmente. Claro, além de rezar como cristão, eu preciso exortar, chegar, falar a verdade na transparência. Chamar, irmão, seguinte, mas eu preciso rezar. Quantos paroquianos falam dos seus padres sem nunca ter rezado por eles? Estou mentindo? Não. Só vê o defeito daquele que está à frente, mas nunca rezou. E aí começa aquela fofoquinha, aquele disse-me disse. Nós perdemos a visão. Se nós entendermos o poder que existe na oração de intercessão, e Jesus está nos ensinando isso hoje, tudo pode ser transformado pela força da oração. Nossa, mas o padre anterior que estava na nossa paróquia era maravilhoso. O que o senhor fez com a gente? Você não entendeu ainda que Deus mandou esse para que você ore para ele ser transformado? Pela força da oração. Só que a gente se descompromete. Nós não podemos perder de vista, meus queridos. O diabo é um estrategista. De milênios e milênios ele tem organizado estratégias para fazer com que os filhos e as filhas de Deus se percam, se desviem da vontade de Deus. Ele conhece os pontos fracos, ele sabe jogar. Por isso nós precisamos orar. Você, cristão, ore, e ore com disciplina, e ore com determinação. Ore como alguém que precisa receber de Deus a força e a graça para continuar o seu caminho, porque o nosso inimigo, como Jesus está dizendo ao Pai, livra-os do maligno, porque Jesus sabe que esse ser espiritual, ele não tem poder acima do poder de Deus, mas ele sabe tentar, ele conhece as fraquezas e ele articula para que aqueles que são de Deus caiam. Ele trabalha para que aqueles que estão na evangelização caiam e dê contra-testemunho. Padres, vamos olhar lá, vamos começar lá de cima. Papa, bispos, padres, diáconos, religiosos, religiosas, consagrados, consagradas, missionários leigos, coordenadores de pastoral. Ele trabalha para que esses caiam e deem contra-testemunho. E dando contra-testemunho, as ovelhas se afastem do rebanho. Não é verdade quando a gente fica sabendo que um homem de Deus caiu, cometeu um escândalo, um pecado, não fere a gente profundamente? E não coloca desconfiança em nós? E você não começa a desconfiar da igreja? Nossa, aquele padre lá caiu. Eu não confesso mais com nenhum padre, eu não confio lá. Eu falei meu pecado para ele, agora ele nem é mais padre. Não é assim? Isso, o diabo vai trabalhando exatamente para nos desviar daquilo que é o projeto de salvação de Deus para a nossa vida. Por isso eu estou hoje convocando os cristãos católicos a voltarem o seu olhar para a atitude intercessória de Jesus e para o alerta que Paulo dá aos anciãos da igreja de Éfeso. E esse alerta e essa atitude que Paulo faz despertar o coração dos anciãos, e que Jesus, como modelo de intercessor, de alguém que doa a sua vida, que ama profundamente as ovelhas, ele se coloca em intercessão. Que isso desperte o meu coração e o seu coração para a oração,
para que nós oremos uns pelos outros, para que nós oremos pelas nossas lideranças, para que nós oremos por aqueles que estão à frente de nós, na direção da igreja, para que você, paroquiano, ore pelo seu pároco. Pare de falar, seu linguarudo, e comece a orar. Pare de falar, sua linguaruda, sua fofoqueira, e olha para a sua vida. Porque a gente fala dos outros, mas não olha para a gente não. Você é pior, você fica só camuflado, escondendo seus pecados. Cara de pau. Faça um exame de consciência e você vai ver. Papa Francisco tem dito muito isso, e às vezes a gente não tem experimentado a misericórdia, porque nós somos tudo camuflados, igual aqueles camaleão, que fica bonitinho, e parece que é bonitinho, mas vai ver por trás, seu fedorento, sua fedorenta, de pompa de santidade, e aponta o dedo, olha lá o pecado daquele, o pecado daquele. Olha para si mesmo, rapaz. Olha para dentro de você, que você vai se assustar. Vai. A gente se assusta quando a gente olha para a gente mesmo. É tão bonito ver um Papa Francisco chegar num presídio e dizer: por que eles e não eu? Isso é consciência de pecador. É só pela graça que eu não estou no lugar deles, porque eu me abri. E quando nós nos abrimos à graça, Deus trabalha na nossa vida. Deus faz desse fedorento que somos nós, pecadores, estou falando fedorento que o pecado pede. Deus faz de nós homens e mulheres perfumados com o perfume de Cristo, mas é a graça. Porque sem a graça de Deus, nós estamos longe. Uma vez eu acompanhei um jovem, e ele estava envolvido com coisa errada, e eu ajudei, confessei, fui ajudando ali, ele foi preso, depois foi solto. E uns 20 dias depois que ele foi solto, ele sumiu. E quando ele sumiu, eu já sabia o que tinha acontecido. 11 dias depois que ele sumiu, apareceu o corpo, carbonizado. Não pôde nem fazer as exéquias, porque fedia tanto que tinha que jogar no buraco e enterrar. E eu fui celebrar a missa, e estava lotado, o jovem pendurado até na janela. E ali naquela missa eu estava tão irritado com o diabo, que eu fui tão duro com aqueles jovens. Falei: vocês estão um bando de... Aí falei até uma palavra feia, depois eu fui até conversar com o bispo. Para contar antes que algum fofoqueiro fosse, né? Seus fedorentos. E ali me briguei, gritei, sacudi, fui muito firme. E aí no final eu disse para eles: eu não estou aqui brigando com quem matou, porque eu faria coisa pior se eu não tivesse conhecido Jesus, e se não me tivesse aberto a graça de Deus. Eu estou aqui dizendo para vocês que todas as semanas eu ensino a verdade e vocês continuam optando pela mentira. Não estou brigando com quem matou não, porque se matou porque não teve a oportunidade que eu tive de encontrar Jesus e ter minha vida transformada. Mas eu estou aqui brigando com vocês que ainda têm oportunidade de abrir-se à graça de Deus e não matar ninguém, não roubar ninguém, não fazer nada de errado e caminhar na bênção. Esse é o caminho. Livra-os do maligno, livra-os do mal, guarda-os na tua verdade, protege-os do mundo. Nós temos um Deus que constantemente está intercedendo por nós, que é misericordioso, que não quer nos condenar,
que quer que todos nós encontremos a salvação, mas nós precisamos nos abrir a esse Deus, nos abrir à graça desse Deus, a esse perdão que não se cansa de perdoar e que perdoa para sempre, a esse Deus que quer sentar no trono da nossa miséria e quer transformar a nossa vida. É esse Deus que está pedindo ao Pai, é esse Deus que Paulo conheceu e está exortando os pastores: cuidai das ovelhas do rebanho do Senhor. É esse Deus que se preocupa com cada um de nós, comigo e com você, que não desiste, mas que está dizendo: olha, toma cuidado, porque você é capaz das piores coisas. Não se ache por cima da carne seca, porque quem está de pé, cuide para não cair. Se abra, não mascare, reconheça-se pecador, fale da sua verdade para Deus, confesse os seus pecados, se abra à restauração. Rasgue o coração diante de Deus, porque a misericórdia é para todos. E esse pedido vai ecoar até os fins dos tempos. Jesus pedindo por você, Jesus pedindo por mim. Guarda-os, Pai, do maligno. Livra-os, Pai, do mal. Não os deixe cair no mundo. Não deixe que o mundo os engula. Não deixe que o mundo os disperse. Pai, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que eles sejam um assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, o nome que me deste, eu os guardei e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Agora eu vou para junto de ti e digo estas coisas, estando ainda no mundo, para que eles tenham em si a minha alegria plenamente realizada. Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os rejeitou, porque não são do mundo, como eu não sou do mundo. Não te peço que os tire do mundo, mas que os guarde do maligno. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Segura na mão de quem está do seu lado. Diga agora: não te peço, Pai, que o tire do mundo, mas que o guarde do maligno. Este irmão não é do mundo, como eu também não sou do mundo. Guarda esse irmão, preserva esse irmão do maligno, porque ele não é do mundo, como eu também não sou do mundo. Pai, eu estou orando agora, unida à oração de Jesus, por esse irmão que eu seguro na mão, pedindo que a sua bênção recaia sobre a vida dele, e que ele seja despertado nessa noite, para esta verdade, para ter cuidado, para se guardar, para se proteger dos lobos ferozes que vêm para devorar e destruir, apresentando tantas mentiras, falsos pastores, apresentando falsas doutrinas, doutrinas perversas, sedutoras. Mas eu te peço, Pai, nessa noite, guarda esse meu irmão do maligno, da mentira de Satanás. Não deixe que esse meu irmão seja seduzido pelo mal, mas seduza-o com o bem, com a força do teu Espírito. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, guarda esse meu irmão do maligno, da mentira do maligno, preserva-o das mentiras do mundo, e que esse meu irmão que agora eu oro, apesar de estar no mundo, tenha consciência, Pai, em nome do seu Filho Jesus Cristo, essa consciência dada pelo Espírito Santo, de que ele está no mundo, mas ele não é do mundo,
Guarda esse meu irmão do maligno, dos ataques do diabo, na sua saúde física, na sua saúde emocional, na sua saúde psicológica, na sua vida familiar. Que o diabo seja exorcizado, Pai, em nome de Jesus, da vida desse meu irmão, da história dele, da caminhada que ele faz. Pai, eu te peço, consagrando esse meu irmão à verdade, que a mentira desse mundo não arraste esse meu irmão, que as falsas doutrinas, que os homens que trazem e são portadores de doutrinas perversas não consigam, Pai, não consigam arrastar esse meu irmão para longe de Ti. Eu estou declarando nessa noite, Pai. Balança a mão desse irmão, diga: eu estou declarando nessa noite, Pai, que esse meu irmão que está aqui do meu lado te pertence, é teu filho, e ele recebeu uma herança que não lhe pode ser imputada, que não lhe pode ser tirada. Ele recebeu a herança conquistada por Jesus Cristo, a salvação, e que ele, sendo preservado do maligno, ele possa, de glória em glória, de luta em luta, de batalha em batalha, perseverar até o dia final, quando ele se encontrar contigo. Guarda esse meu irmão do maligno, que esse meu irmão tenha estratégia de oração, de clamor, de intercessão, e ele não se perca. Eu agora, Pai, te peço, fazendo com que a voz de Jesus se utilize da minha voz, eu agora estou dizendo que estes meus irmãos sejam consagrados na verdade, e que o mal não tenha espaço na vida desse meu irmão, porque ele é profundamente amado por Ti, Jesus. Faz com que ele sinta esse amor, essa misericórdia e esse perdão, essa vida nova que só o Senhor pode dar. Amém, 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 amém. Balança a mão desse irmão, olha para ele e diga: chegou o momento, querido, de deixar de olhar para os outros e olhar para a sua vidinha e colocar a sua vidinha em ordem. Chegou a hora de você deixar de falar dos outros e começar a apresentar aquelas pessoas que talvez se destacam pelos erros. Ao invés de falar delas para os outros, fale delas para Deus em oração. E aí você vai ser aquilo que Deus quer, um instrumento poderoso de transformação desse mundo, da sua casa, dos seus amigos, da nossa nação. Chega de falar do Brasil, é hora de orar pelo Brasil. Amém, aleluia. Pode aplaudir essa verdade e esse chamado que Deus faz a cada um de nós, porque Ele nos ama e Ele tem o melhor para nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.